Olá, boa tarde. Estamos aqui prontos para mais um ao vivo. Hoje sobre violência doméstica, mais uma vez. Aguardando aqui a entrada do pessoal, da Cris Leal. Seja bem-vinda, Cris. Já vou aqui ser na nossa transmissão. Zé Roberto, Eusina. Olá, Deixa eu tudo ajeitar bom? aqui. Eu nunca sei onde é que é Isso. a posição melhor. Pronto. Norma, seja bem-vinda. O pessoal tá chegando. Opa! Virou o contrário Opa, a câmera. foi. Deixa eu tentar desvirar aqui. Vocês vão ver a bagunça da minha casa, aí não dá. O problema é que o lugar onde ele está aqui apoiado, tô com medo que faça algumas merdas de novo. Não Pronto. tem problema. Isso significa que a gente é real, Cris. Isso Ah, tem a significa que a bagunça porque gente é a casa tá pessoa grande, não comum. tem problema não. Não tem problema nenhum com isso. Muito honesto. Bom, ótimo. Tony na área também. Já Carla, entrou aí, tô vendo a seja Carla. Minha mãe entrou. bem-vinda. Dona Ô, Silvia. tia Vera. Tia Vera, olha. Tia Tia Vera é de outra. Silvia. Tia Isso, Silvia. isso. É porque você diz tanto que você também é uma Cury, que aí eu acabo É. confundindo as mães. Eu sou cura com mãe diferente. A minha mãe é uma outra. É a dona Silvia. Tá aí também ela Bom, entrando. bom. A Rita entrou também, o pessoal está chegando. E, Cris, assim, foram várias perguntas a partir do papo que a gente bateu na semana passada. A gente andou falando sobre isso. Reginaldo, seja bem-vindo. E aí Que o bom, né? objetivo hoje... Oi, Cris? Que bom, né? Porque eu acho que o nosso Muito. papo foi para começar isso, né? Foi para começar a fazer com que as pessoas comecem a pensar e a conversar sobre isso para estar até começando um processo de desmistificação, porque quanto mais a gente fala, melhor, né? Sim, Então, né? E olhar para isso, né? isso. E eu tenho uma amiga que mora em João Pessoa, ela é de lá, a Anne. Não sei se vocês conhecem, Cris, a Anne. Não. Silvinha conhece bem, né? Ela é uma querida, faz uns trabalhos incríveis em João Pessoa. E um dos trabalhos que ela tem lá, inclusive voltado para organizações, se chama É Olhando o que se vê, que é exatamente a nossa proposta. Vamos olhar para a violência doméstica que a gente vai ver a violência doméstica e todo o seu alcance e todas as suas consequências, todo o seu espectro de abrangência. Né? Então é muito isso. Vamos olhar, vamos reconhecer que isso existe, vamos encarar de frente, confrontar. Muita gente tem medo do confronto, porque significa confronto à briga. E o confrontar é apenas ficar de frente a. É. Né? Fica parecendo Gabi, né? De frente com. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acredito ser muito interessante, é a necessidade, assim, vou puxar 2 segundos para o meu trabalho com a sexualidade. Certo. Quando a gente trabalha com a sexualidade, é tudo muito escondido. Então, as pessoas não falam sobre isso, as pessoas não conversam sobre isso. E quando conversam, é no deboche, é no levando na brincadeira, tal, que também é válido. Mas muitas vezes se esconde atrás de muita vergonha, muito desconhecimento. E aí, quando a gente se faz um convite mútuo, né, da gente estar junto conversando sobre a violência doméstica, a gente simplesmente começa a falar sobre. E aí, quanto mais se fala sobre, menos mistificado fica e mais fácil, se for possível, essa palavra com esse tema em específico, fica da gente poder entender que não tem que ter vergonha e tem que entender que faz parte da vida, que se você não está sofrendo ou
ou fazendo, tem alguém perto que pode estar. Então, o que é necessário a gente estar olhando para isso, para a gente poder estar se cuidando. É aquela coisa do... Em caso de descompensação, máscaras automaticamente cairão, você bota oxigênio em você para depois botar no outro. Então, você está se abastecendo de informação, abastecendo de conhecimento, ou aumentando as suas dúvidas, mas indo procurar a, as respostas para a gente poder estar conversando mais sobre isso e identificando isso perto também. Porque aí, na hora que a gente identifica perto, a gente pode ajudar uma pessoa que está ali. Que a gente olha e fala, gente, eu não tinha reparado que isso era violência. Eu não tinha reparado que isso que é muito interessante. Então, a gente percebendo isso e abrindo, dando luz a isso, de repente fica mais fácil até para a pessoa que está sofrendo, né? Porque ela percebe que ela não está ali sozinha. E admitir que existe, né, Cris? Porque é muito interessante como é que boa parte dos seres humanos curte um negacionismo, seja do que for. Né? Então é um problema. A minha primeira tendência muitas vezes é negar que existe o problema. Porque quando eu admito que tem um problema, eu vou precisar fazer alguma coisa em relação àquilo. Eu geralmente preciso tomar uma atitude em relação àquilo. Né? Então eu muitas vezes vou empurrando, vou fingindo que nada está acontecendo, seja dentro da minha própria casa, seja com alguém muito próximo. Eu e o Tony aqui, a gente tem o hábito de assistir algumas novelas no Viva. E está reprisando lá no Viva o Clone. E está naquele ponto em que a personagem da Débora Falabella começa a inserção dela no mundo das drogas. E em especial com a cocaína. E junto com isso o álcool. Né? E nos primeiros sinais disso, quando isso é informado para as pessoas mais próximas a ela, o que as pessoas fazem é negar. Não, imagina, ela é um doce de pessoa. Imagina, isso jamais aconteceria com ela nunca. Né? Então, como é que muitas vezes a gente resiste, inclusive, aos sinais de alerta? E quando a gente está falando de violência doméstica, é muito interessante porque são muitos os sinais de alerta. São muitas as sinalizações, os indícios, as evidências de que tem algo ali que não está muito bem ajambrado, que não vai indo lá muito bem nos trilhos, que aquele trem está descarrilhando. Né? E geralmente, como muitas vezes se nega que alguma coisa possa estar acontecendo ali, aquilo vai tomando uma proporção cada vez mais grave, aquilo vai crescendo, né, em termos dos mais variados efeitos, e aí quando se tenta voltar com o trem para os trilhos, aí muitas vezes nem mais é possível. A gente já está aí, por exemplo, diante de um caso de feminicídio, por exemplo, né, ou outras coisas. O complicado é entender que é esse caminho mesmo. E aí a gente coloca a máscara, e não a máscara que a gente tem que usar agora, mas o véu aqui na frente, que a gente tampa os olhos, e simplesmente acredita que aquilo não vai acontecer. Imagina, ela vai sair disso. Ela é forte, ela não vai cair nisso. E eu tô falando ela... Ou então ele é tão bonzinho. Imagina! Nunca faria, né? E quando a gente percebe que já chegou nesse lugar de... Já foi. Já perdemos a mão. Ela já... Porque tá me incomodando eu falando ela o tempo inteiro. Então eu vou fazer o seguinte. O ela é a pessoa. Pensei a mesma coisa aqui. Tamo então, junto. Assim, a gente não é agora, né? A gente não se conhece agora, né? Então, assim, porque a pessoa que está sofrendo, que tá naquele lugar de vítima, ela
está numa situação que ela não consegue nem pedir socorro. E as pessoas que estão em volta, que amam aquela pessoa, não conseguem ter acesso a ela. Não conseguem achar esse caminho que vai facilitar, que vai permitir realmente a ajuda para essa pessoa. Que elas não sabem. Podem achar, não, eu percebi errado. Então é muito bom assim, a gente estar conversando sobre isso para a gente poder estar. Ai, eu acho que tirando um pezinho das nossas costas. Você sabe que teve uma coisa que você falou semana passada e ficou comigo a semana inteira. E, e eu achei muito interessante. E aí eu vou trazer, porque eu já me percebi com essa sensação, agora olhando de novo para você hoje, né? Porque a gente já conversou hoje, mas veio agora muito forte. Que foi aquela frase: até onde eu suporto a dor do outro? Até onde aquela dor me incomoda o suficiente para eu fazer alguma coisa? E essa frase ficou comigo a semana inteira. Eu achei interessantíssimo. E acho que, chegando agora, olhando de novo nessa mesma situação que a gente está aqui, eu acho que foi porque aí eu não tenho certeza, é muito, eu acho mesmo, por conta de o que é que eu estou precisando olhar e o que eu preciso entender até onde eu posso ir. Porque as pessoas à nossa volta acreditam que, como somos psicólogos, terapeutas, cuidadores de gente, seja lá o nome que a gente quiser dar para gente, além do gente, além de irmão, filho, namorado, qualquer coisa, eu acho que fica aquele lugarzinho aqui que a gente não sabe como é que passa para o outro. E tem vezes que a gente está vendo uma relação abusiva na nossa frente e eu fiquei pensando, será que é abusiva mesmo? Olha aqui, a gente tá estudando, a gente está vendo, a gente está se permitindo visitar esse lugar aí, né? E Uhum. tem dúvida. Imagina todo mundo em volta, né? Será que é realmente? E É. aí, como é que a gente percebe isso? Né? Eu acho que Pois é, puxando um aí gancho. eu acho que dá para a gente entrar aqui na primeira pergunta que a galera mandou, que na verdade assim foram várias perguntas mais ou menos com o mesmo sentido. É. E várias pessoas mais ou menos se perguntando e compartilhando suas dúvidas com a gente. Uma delas no seguinte: basicamente, como é que eu sei ou como é que eu me reconheço dentro de uma relação abusiva? Como é que eu sei que eu estou dentro de uma relação abusiva? Como é que eu faço, né, para perceber que a minha relação é uma relação Uhum. abusiva ou não? E aí a gente estava conversando sobre isso, né, Cris? E é muito interessante porque a gente partilha da mesma ideia de que geralmente quando essa dúvida começa a surgir em alguém que está em algum tipo de relacionamento, isso já indica que algo não está bom, algo Já não está em indica no harmonia caminho. dentro daquela Aí, relação. Que eu algo acho que ali precisa ser corrigido. Eu posso até não estar efetivamente dentro de uma relação abusiva, mas já tem ali um indício bastante grande de que algo não está bom. Porque quando está tudo bem, a gente não vai parar para pensar nisso. A gente apenas vive o que está tudo bem. adorei o que você falou agora, assim, porque realmente a pessoa pode não estar numa relação abusiva. Ela pode estar só precisando aparar algumas arestas. De repente, tem alguns comportamentos naquela relação. A gente que atende casal, eu costumo fazer assim: tem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, que é a relação.
eu trato a relação como mais como se fosse o tripé desse casal, porque são duas pessoas que têm que estar juntas ali naquela relação. E não tem como a gente achar que vai tudo ser um mar de rosas, e são pessoas que são criadas diferentes, têm crenças diferentes, têm histórias completamente diferentes. E essas histórias têm que conviver, têm que estar ali naquela situação, naquela relação. E só o fato de estar ali, de repente, tem os embates, os confrontos, né? O estar de Uhum. frente. E só em a pessoa levantar essa possibilidade de tem alguma coisa que precisa ser cuidada, já é um ótimo sinal. Porque aí ela começa a fazer uma coisa que eu acredito ser uma das melhores coisas em qualquer relação. E é interessante que a gente começa a falar de violência doméstica, o tema é esse, e a gente vai cuidar das relações. Porque não só as amorosas, como todas, né? Então a gente vai cuidar delas, né? Porque só vai ter violência se tiver pelo menos duas pessoas envolvidas. Então a gente tem que estar cuidando dessas relações. Então, na hora que a gente olha para essa nossa relação, a gente consegue chegar e falar assim: nós dois somos amigos há muitos anos, né, João? Então, Uhum. assim, se de repente a gente sai e eu falo alguma coisa que não ficou legal para você, se você chega para mim e fala, Cris, não gostei da forma que você falou, ou não gostei do que você me falou, eu vou ficar atenta para a próxima vez que a gente estiver junto, se eu quero manter essa relação de amizade que a gente tem, eu vou ficar atenta para eu me melhorar. Ou não. E aí vai ser uma escolha minha, de repente, saber que eu estou fazendo aquilo que vai magoar você, que vai te deixar numa situação que, de repente, a nossa amizade vai estar comprometida. Então, parece que é bobeira, mas eu realmente acredito que está em todos os lugares, porque tem amigos abusivos também, né? Tem pais abusivos, filhos, irmãos. Então, assim, realmente a gente tem que estar saindo do contexto de ser só um casal heterossexual, normativos, casados dentro daquela situação que sofre violência doméstica. Então, eu me divirto com esses meus amigos, né? Assim, quando não tem, quando a gente percebe que tem uma brincadeira, que tem, depende muito da forma que vem. Então, a gente sabe quando é abuso ou quando é uma demonstração de amor, entendeu? Esse comentário foi de um amigo meu que a gente se implica há tranquilamente 18 anos. Então, quando eu falei Quantifica não, Cris, quantifica não. A gente só diz que tem muito tempo. tem mais de 5 dias, pronto. Foi um pouquinho, assim, muito pouco antes da quarentena. Isso. Então, é tranquilo. Mas Mas eu vamos acho que é aqui. isso. É a gente olhar para aquele, para essa relação de qualquer forma que ela está se Sim. estabelecendo ali. E se É. você para e pensa que tem alguma coisa, será que eu estou vivendo? Será que essa relação é legal para mim? Aí a gente tem que se ver. Né? E principalmente entre amigos também, me ocorre te escutando, né? Eu comecei a me dar conta aqui da importância da gente tomar cuidado com o sincericídio. Oh, Tem muita gente que acha que é sincero, e aí pode falar por conta disso, porque tem a virtude de ser sincero, que pode falar o que quiser, quando quiser, como quiser, para quem quiser. E geralmente a gente esquece que o chakra do poder é esse aqui. Porque com a palavra a gente mata e ressuscita alguém. sim.
não é? E com a palavra a gente tira alguém da beira do abismo ou empurra alguém para a beira do abismo. Então, o quanto que a gente precisa é ser mais gentil com as palavras. E que, inclusive, a violência verbal, ela talvez seja muito maior dentro da violência doméstica do que a violência do soco, a violência do chute, a violência do abuso sexual, porque a violência verbal, ela tem a possibilidade de acontecer numa quantidade de vezes num dia muito superior a um estupro, muito superior a um soco. Então eu vou ter ali um evento de espancamento. Eu espanco uma vez, jogo fora e vou embora. Né? Eu vou estuprar. Então eu faço a violência sexual e vou-me embora. A violência verbal não. Às vezes a violência verbal acontece da hora em que você acorda até a hora em que você vai adormecer. Um dia, 2 dias, 3 dias, e você fica ali debaixo daquela montanha de violência verbal. E o interessante é que, como ela não deixa marcas visíveis que sejam... esqueci a palavra, que elas denunciem aquela situação que está acontecendo ali, faz com que aquela relação de agressão verbal se perpetue por mais tempo. Porque quando tem um soco, quando tem alguma coisa, quando tem que machuca fisicamente, primeiro a pessoa que recebe sente a dor por mais tempo. E ela reconhece: ai, peraí, meu olho tá roxo, eu vou ter que botar um pó, eu vou ter que botar alguma coisa. Ela entra em contato com aquilo com mais frequência. E aí ela pode ser que ela faça um movimento mais rápido para pedir ajuda. Ou não. Mas pode ser que outras pessoas reparem. Quando essa violência vem de forma verbal, ela tem muitas vezes, ela é muito discreta. E ela pode acontecer na frente das pessoas e as pessoas nem repararem. Porque não necessariamente ela vem gritando. Muitas vezes ela vem só pontuando alguma coisa. E isso é uma forma de violência. E junto, Cris, muitas vezes, que eu vi aqui, né? Nem sei quem pôs, deixa eu voltar. Foi o Tony. Né? Mas uma coisa é ser sincero e outra coisa é ser agressivo, certo? Mais ou menos. Por quê? Quando a gente se comunica, de 7 a 10% da nossa comunicação ela é verbal. Todo o restante da nossa comunicação é não verbal. Então, isso que você estava falando, nem sempre eu estou no arrobo, fazendo aquele escarcel. Muitas vezes eu estou ali com uma fala doce, mas aqui, com o meu queixo levantado, e num olhar fulminante sobre você, onde eu te mato, eu seco, eu desidrato, eu desvitalizo você, porque eu me coloco de um tamanho tão grande diante de você, mesmo falando com uma fala baixa, num volume baixo, palavra por palavra, aparentemente de forma mansa, mas eu destruo você. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com os conceitos do que é agressivo, o que é ser sincero. Porque geralmente esses rótulos, né, agressividade, sinceridade, são apenas rótulos. O que a gente precisa é, por trás desse rótulo, como é que aquilo de verdade foi experimentado. Como é que aquilo de verdade foi produzido. Para que então a gente possa começar a identificar qual é o nível de violência que existe ou não naquela comunicação. Eu achei isso maravilhoso. Eu vou pegar o gancho porque acho que foi o Cláudio que escreveu, foi.
Eu acho injusto comparar uma violência verbal, que é muito dura, com um estupro. A gente não está comparando. A gente está só reforçando que ela também é uma violência. São violências que acontecem em momentos diferentes, de formas diferentes, mas nenhuma das duas deixa de ser agressiva. E nenhuma das duas deixa de ser violenta. E nenhuma das duas não deixa marcas para o futuro daquela pessoa. Ambas vão destruir a autoestima, ambas vão destruir a capacidade da pessoa ter força para seguir. Ambas, os agressores são extremamente problemáticos. Então, assim, não é porque uma violência ela vai acontecer de uma forma física, ela é mais grave do que uma violência que aconteça de uma forma velada. E aí fica uma coisa que a gente pode abrir aspecto da gente poder perceber que a violência está muito mais perto e não tem... Eu vim direto, assim, primeiro eu fiquei toda arrepiada agora, porque exatamente me dá quase o gato, aquele assim, pronto para ir, né? São violências que vão atingir num lugar interno de quem está, da vítima, de uma forma que muitas vezes é tão destruidora uma quanto a outra. Tem vezes que uma agressão verbal constante, diária, destrói muito mais do que um espancamento. Tem vezes que um estupro, e sem, em momento algum, desqualificar ou minimizar qualquer tipo de violência. Porque todos os tipos de violência, eles acontecem de formas que são sutis ou escancaradas, mas elas são violentas. E elas são destruidoras. E esse fato, eu acho que a gente não pode minimizar nenhum termo. Veio agora na minha cabeça, lembrando do que a gente estava conversando mais cedo, da gente que a gente estava falando das crianças. Como é que era? O que você tinha falado? Que eu achei tão bom quando você falou. Deixa eu entrar ali Eu vou fazer aquele hall de perguntas para a gente começar a ter uma ideia se eu estou ou não dentro de uma relação, ou se já estive dentro de uma relação abusiva. E na última pergunta a gente abre esse espaço para falar das crianças, que inclusive é o que aconteceu comigo. Né? Pois é. O que acontece aí a rodo. Antes disso, só aproveitando, reforço em potência máxima tudo que você falou. Primeiro, é a gente compreender que é violência. Ponto. Então não importa se essa violência é um abuso sexual, não importa se essa violência é uma agressão física, não importa se essa violência é uma violência moral, se essa violência é uma violência social, se essa violência é uma violência financeira, se essa violência é uma violência espiritual. Não importa que tipo de violência e como essa violência é produzida. O que importa é um ato violento. Ponto. E como é que se interrompe isso? Como é que se retira o agredido debaixo do véu da agressão? E uma vez retirando o agredido debaixo do véu da agressão, que elementos, que subsídios essa pessoa precisa para não voltar a se cobrir com ou o mesmo véu ou um véu equivalente. É porque eu me lembro, eu era advogado, né, Cris? Trabalhava principalmente com direito de família. E então a quantidade de... Oi? Vida passada. Pois é. Então a quantidade de medidas cautelares que eu entrava e quantos maridos, em especial, foram colocados para fora de casa mediante decisões liminares, que é também um ato extremamente violento. Você ver aquele homem chegar em casa, pega ali
objetos de uso pessoal e não pode mais voltar. E eu me lembro de uma situação de uma mulher que a gente conseguiu o afastamento compulsório do marido da residência do casal. Isso foi decidido numa audiência preliminar do processo. Então já saímos da audiência escoltados por oficial de justiça, policial, né, para remoção desse homem de dentro de casa. E passado um tempo, uma pessoa da esfera das relações sociais dessa cliente, dessa mulher, me diz que encontrou com ela num evento social e que escutou dela o seguinte: eu tô meio triste, não tô muito bem, porque assim, não era bom quando eu estava com ele, mas pelo menos ele me levava para passear no shopping. Isso é caso real. Essa fala é uma fala real, né? E que eu ouvi muitas equivalências dessa fala. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim: mau sinal. É bem provável, a probabilidade dessa mulher reatar o relacionamento com esse homem é bastante grande. E aí a pessoa que estava me falando: imagina, João, depois de tudo que aconteceu, depois de todo aquele drama do processo judicial, ele ser posto para fora de casa daquela maneira. Eu falei assim: espera. Mas não deu muito tempo, eu recebo a notícia de que aquele relacionamento havia sido reatado. Então, uma coisa é: eu preciso retirar o abusado debaixo desse véu do abuso. E depois apoiar essa pessoa para que ela se dê conta de tudo que está envolvido dentro de uma relação abusiva. Para que ela não volte a se cobrir com o mesmo véu. Porque senão ela vai voltar, ela vai... Opa, Antônia está aqui. Carente. Senão ela vai voltar. Ela vai voltar a se cobrir com o mesmo véu de abuso, seja com o mesmo abusador, seja com outro abusador. Porque a estrutura está ali, e aí são pessoas que acabam se permitindo ficar naquele lugar, porque naquela relação tem algum prazer, tem algum ganho naquela relação. E aquela relação, nesse ganho que está acontecendo, lógico que não quando eu falo de filho e pais, porque aquilo, quando é criança, as relações, aquilo ali é assim, né? Infelizmente, não é uma escolha daquela criança estar com aquele pai, com aquela mãe. Ela tem que estar ali, né? Faz parte da vida dela. Mas quando você está numa relação de pares, ou seja, que você tem a escolha, que é uma escolha sua estar com aquela pessoa, é dar a essa pessoa subsídios para ela poder escolher diferente. Para ela poder escolher a si própria. Para ela poder escolher e entender que o amor que ela tem que ter por ela nunca tem que ser menor do que o amor que ela sente pelo outro. O amor que ela sente por ela sempre tem que ser maior. Porque eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar viva, eu tenho que estar andando, e eu só faço isso se eu me amo. E a partir do momento que eu me amo e tenho esse amor estruturado dentro de mim com segurança, eu consigo amar o outro. Então, esse amor próprio tem que estar reestruturado. E é por isso que não adianta fazer, né? Não adianta tirar. Eu acho que a gente chegou a falar sobre isso na semana passada, e é uma tecla na qual eu marco muito, temos um rabo aqui. Enfim, que é a importância de todos nós termos sempre assim um letreiro luminoso à nossa frente, nos relembrando que somos pessoas humanas,
E que, enquanto pessoas humanas, nós temos um direito que é irrenunciável Sim. à dignidade. Isso. Então, a gente o tempo inteiro está, às vezes, se perguntando, gente, mas isso é que eu vou me submeter? Aí, isso é que eu estou dizendo sim. É digno para mim. É digno, é razoável com a dignidade da minha essência de pessoa humana. A experimentação disso, seja lá o que for isso. Né? E o que eu mais vejo em pessoas que passam por relações de abuso é a perda da percepção de que é uma pessoa humana, de que tem um direito inegociável, irrenunciável, pessoal e intransferível, de dignidade. Isso. E enquanto eu não tiver esse amor por mim, eu não vou conseguir efetivamente promover movimentos de restauração ou manutenção da minha dignidade enquanto pessoa humana. Isso é essencial. E muitas vezes alguém já entra numa relação com um agressor despida da sua dignidade, despida da percepção de pessoa humana. Então, e aí que eu enquanto essa falo que pessoa... tem o ganho. Porque a pessoa volta a achar que ela é gente, volta a acreditar que ela é gente, volta a ver assim, mas com ele eu posso fazer esse tipo de coisa. Então, na hora que a pessoa é esse ganho. E aí fica difícil para muitas pessoas entenderem que elas podem fazer e ter a mesma coisa saindo daquela relação com outras relações, né? E principalmente sozinhas. E que elas podem, assim, ser feliz, você acreditar e ter a confirmação que você é feliz e que o outro não vem para completar, ele vem para agregar, mas ele não me completa. Ele vem me transbordando, pode ser, porque eu já estou completa. E aí eu não deposito no outro a responsabilidade de me fazer feliz. E quando eu faço isso, ele pode fazer o que ele quiser comigo. Porque eu faço agressão, mas eu te dou flores. Eu faço agressão, mas eu levo para ir para o shopping. Então, assim, tem uma hora que você tem que achar esse caminho dessa estruturação pessoal. E aí esse assunto, Cris, dá margem aqui para um outro conjunto de perguntas que teve, com variadas formas de ser expressada, mas que é basicamente assim, né? Alguém cometeu uma agressão, uma ou mais agressões, e de repente essa pessoa começa a demonstrar que está mudando. Essa pessoa pode voltar a agredir? Essa pessoa pode voltar a abusar? Então essa é uma dúvida que apareceu por mais de uma vez também. Né? Então eu acho que vale a pena a gente aproveitar e falar disso, que sim e não. Aí fala Que aquela essa é frase aquela... que eu adorei. Fala, por favor. Fala aquela frase que as pessoas boas, como é que é? Sim. É importante primeiro a gente lembrar que pessoas boas também cometem atos ruins. Adoro essa Pessoas boas também machucam. Pessoas boas muitas vezes fazem outras pessoas sofrerem. Isso. Pessoas boas muitas vezes pisam feio na casca de banana. Às vezes pisam numa penca, num cacho inteiro de bananas. Né? Que pessoas boas também dão lá suas pisadas de bola. Então o primeiro passo é esse. Né? Eu compreender que nem todo abusador, e eu acredito até que na grande maioria, é de fato assim uma má pessoa. É de fato alguém ali com um desvio
de caráter ou um desvio psíquico, um comprometimento psíquico e emocional. A grande maioria são pessoas comuns, pessoas com as quais a gente se senta para tomar um chopp, vai à festa, né? Não tem cara. Isso é muito importante a gente falar. A agressão doméstica, a violência doméstica, o agressor, ele não tem uma cara específica, a cara do mal, né? A cara do violento. Né? Que geralmente a gente fica esperando que a pessoa, que o violento, venha com um crachá. Pendurado no pescoço, eu sou violento. Não, não vem. Não vem. Então a gente precisa ficar atento, e não é porque eu sou uma boa pessoa Travou. isso. Vou aguardar a Cris retornar, né? Porque a conexão dela caiu. Então é importante que a gente não fique esperando que o agressor venha com um crachá, com uma roupagem de agressor. A maior parte dos agressores são pessoas comuns. Oi, Cris, seja bem-vinda de volta. Voltamos. E aí o que eu estava falando é que na semana que passou, né, eu atendi uma cliente, eu falei isso para ela, sobre o ex-marido dela, que a partir do término do casamento, ele resolveu que ele poderia ser agressivo. Até porque a mulher é propriedade do homem, né? Geralmente tem essas máximas, né? Dentro de algumas das perspectivas de violência, uma delas é essa. Justamente porque eu não te reconheço como pessoa humana, eu te reconheço como coisa, então você é minha. Então, como assim sua coisa, a coisa que é minha, acha que pode ir embora da minha vida sem que eu me desfaça dela, sem que eu a jogue fora? Não, isso é inimaginável. Não, como é que você tem permissão de pensar diferente do que eu penso? Isso que é o mais interessante. Né? Assim, como é que você tem capacidade de tomar uma decisão diferente da minha? Sim. Né? E aí eu estava falando para ela que assim, ele é um cara legal. Ele é um cara do bem. E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso. Não é porque ele hoje tem todo esse conjunto de comportamentos abusivos e agressivos e violentos que ele perde o cara legal, que ele também é. Da mesma forma que não é porque ele é um cara legal e bacana em vários contextos, e talvez até na maior parte do tempo, que ele também deixa de ser alguém violento, em especial dentro de contextos muito específicos. Exatamente. E bem delimitados. Então a gente precisa ficar atento a isso. Então, um ato de violência pode sempre acontecer de novo. O que eu preciso é identificar, e aí eu acho importante, Cris, de que a pessoa procure identificar se ela está na lua de mel do ciclo de violência, ou se de fato está havendo ali uma tomada de consciência do abusador, do agressor, da pessoa violenta, que ela está assumindo esse papel, e a partir dessa tomada de consciência ela busca apoio e busca corrigir aquilo que é importante ser corrigido. Porque dentro do ciclo da violência, eu tenho um aumento da tensão, muitas vezes uma consumação do ato violento, ele atinge um pico, ele atinge um ápice. Depois desse ápice, é muito comum o abusador, o agressor,
começaram a informar, me desculpe, não foi minha intenção. É, e aí dá flores, leva para jantar, leva para Leva pro shopping. viajar, dá um presente, né? Se mostra extremamente arrependido ou arrependida, jura de pés juntos que aquilo E nunca mais nunca vai mais será. acontecer até o próximo contexto semelhante ao que deu causa a tudo. Então a Sabe gente precisa sempre, é sempre muita atenção que se requer quando se fala e de eu acho, violência doméstica. e eu acho que o que eu, ouvindo você falar, eu achei muito interessante por conta do. As falas são muito comuns. E na hora que essas falas são muito comuns, elas chegam muito fácil, a gente até desqualifica. E, porque é até a gente ouvir alguém falando sobre isso. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele me levou, ele falou, ele prometeu. Foi só porque ele estava com ciúmes. Foi só porque ele bebeu demais. Foi só porque ele estava muito nervoso. Ele perdeu o emprego. Então, quando começa essas frases que são conhecidas, não só da pessoa, como de todas as pessoas que estão em volta. Então, eu acho. Como me ocorre, Cris, Hum. frases conhecidas, né, em especial depois desse ápice do evento abusivo, muitas vezes a gente tem frases como: olha o que você me fez fazer, olha o que você fez comigo, olha o que você me obrigou a fazer com você. Como isso é comum de acontecer. Eu tô com uma gata abusiva É, aqui. não quer que você fale sobre esse assunto. E, assim, eu não. Depois de. Eu falo, quando a gente estava falando assim, que era um cara muito legal, que se transformou em um cara abusivo depois, o meu exemplo de vida, e hoje em dia eu não tenho muito. Eu não tenho problema em falar, porque tudo que eu sou hoje, eu sou resultado de todos os cafezinhos, não é isso? Sim, eu sou aqui, cheguei aqui por isso. Eu sofri uma agressão e essa frase foi a frase que eu ouvi quando terminou, né? E foi só, olha a frase que eu ia falar, tá? Foi só um soco. É, graças a Deus foi só um soco, porque eu tive forças para sair no dia seguinte. E foi literalmente no dia seguinte, né? A minha reação foi quando isso aconteceu, ele falou essa frase e eu virei as costas, entrei no meu quarto, peguei meu filho, tranquei a porta e fiquei dentro do meu quarto. Eu estava em outra cidade, eu morava fora do Rio. E, por acaso, eu já tinha marcado a minha mudança para o dia seguinte. E no dia seguinte, eu consegui chegar e sair e acabei meu casamento ali. Porque eu tive uma série de respaldos por trás que me possibilitaram, eu agradeço eternamente meus pais, que na época não souberam, só foram saber muito tempo depois, por vergonha ou por necessidade, que eu não achava que tinha que ter necessidade de compartilhar isso a partir do momento que eu já tinha resolvido o problema. Só que o que acontece? Logo depois do meu casamento acabar e essa coisa, e eu convivi com ele muito tempo, sei que foi um rompante, eu hoje em dia olho para ele e vejo o cara maravilhoso que ele se transformou hoje. E é muito legal saber por que que eu tô falando isso. Porque algumas pessoas procuram um caminho e vão se curar. E ele se curou. E hoje é um cara maravilhoso. Quero como meu marido? Não. Mas porque outro lugar acabou, né? Assim, não tem mais esse lugar de meu marido. Mas ele é um cara muito melhor hoje do que ele foi nesse aspecto. Ele sempre teve o caráter dele bom, e tal. E por que que eu estou falando isso? Porque essa frase
E aí eu acho que eu vou voltar ali atrás, que a gente estava falando da frase das palavras que agridem e do soco. Eu sofri no mesmo momento as duas. E eu posso falar com muita tranquilidade. O que eu levei por mais tempo foi, olha, o que você fez o que você fez eu fazer, né? Então, o que mais me levou para me dar força para continuar foi essa frase. Foi a pancada. Pancada, eu fico brincando que eu sou cearense, eu tenho uma peixeira aqui e eu vou me defender. Mas me magoou tanto. E que me botou num lugar que eu olhei e falei, não é justo. Graças a Deus eu tinha uma estrutura, eu tinha um lugar, eu tinha uma certeza da pessoa que eu sou, que me deu força para sair. E para chegar e para não fazer nada diferente do que eu poderia fazer, que era me afastar daquela situação. E eu hoje converso com ele, tenho uma relação muito saudável com ele. Ele é o pai do meu filho, eu tenho que ter essa relação por escolha minha e dele, lógico. E é um cara maravilhoso hoje. E é muito legal de ver de como essa situação abalou a ele também. Dele procurar uma ajuda para ele mudar. Porque se aquilo aconteceu daquela forma, com uma pessoa que ele amava, ele se assustou. Me deu vontade de falar isso, trazer, assim, primeiro eu sou gente, eu tenho história e graças a Deus não me arrependo de nada que eu fiz na vida e não tenho vergonha de nada mesmo. É minha história. E por ser minha história, eu posso compartilhar na hora que eu quero. E eu acho que tem uma coisa de, estou vendo pessoas conhecidas, estou vendo meu querido amigo, o Tom está aqui também, me falou uma coisa linda. Então, é assim, eu sei que eu sempre tive essas estruturas do meu lado. Então, isso me deu força para sair. Mas, infelizmente, eu acredito que nem todo mundo tem essa sorte. Então, são pessoas que vão sofrer ou vão receber essas formas de agressão e não vão ter saída. E essas pessoas que não têm saída é que a gente precisa estar chamando para o nosso lado, né? Tem uma coisa na nossa chamada que é assim, saiba que você não está sozinho e nem que a culpa é sua. Então, seja você uma mulher, seja você um homem que está sofrendo abuso, seja uma avó que está sofrendo abuso de um neto, que seja uma mãe ou um pai que está sofrendo abuso de um filho, você não está sozinho. Tem alguém ao lado que vai te dar força. E saber quem são essas pessoas, saber. E lógico, assim, eu não posso deixar de acreditar que também o processo terapêutico ajuda pra caramba, né? Então. Cris, eu sou um exemplo vivo que o processo terapêutico ele é essencial. Porque no meu caso, os abusos, eles aconteceram pelos pais, eles aconteceram pelos irmãos, repletos de boa intenção, mas aconteceram. E o quanto que o corpo retém esses abusos. Então, quase que acontece uma catástrofe aqui. Então, por exemplo, eu venho de uma geração e atendo muitas pessoas da minha geração e até um pouco mais velhos que foram espancados pelos pais. Sim. Como forma educativa. E não tem muito tempo eu tinha recolocado o aparelho ortodôntico e isso me gerou muita dor nos ombros, que me levou para a fisioterapia. E aí estava a fisioterapeuta manipulando, né, os músculos internos da boca para soltar meus ombros,
E, de repente, quando ela começou a manipular, o meu rosto fez assim. E com o meu rosto virando assim para o lado, veio toda a memória, toda a sensação visual, sinestésica, auditiva, de uma porrada que a minha mãe me deu no meio da fuça, quando eu era criança. Então, aquela agressão experimentada por aquela criança estava até perto aqui dos meus 50 anos. Você veja quanto tempo se prolonga no tempo uma agressão. A quantidade de pulsos, de informação que uma violência física, um abuso sexual, uma agressão verbal. Não é? Eu lembro a quantidade de coisas que eu ouvi dentro de casa, até porque, assim, gay, né? Mas eu não podia. Não podia. Né? Então eu não podia ser mais sensível, eu tinha que ir aí entrando, mesmo não tendo as perguntas, eu estou preocupado com o tempo que a gente tem menos de 4 minutos. Mas assim, eu tinha que gostar de futebol, eu tinha que gostar de futebol, eu tinha que gostar de soltar pipa, eu tinha que ser bom de briga, mas absolutamente nada disso combinava comigo. E a minha família, infelizmente, não tinha noção do quanto que todos aqueles estímulos, e muitos dos estímulos com muita violência verbal. Eu lembro de uma vez com meu irmão, eu tinha 12, 13 anos, né, e apanhei na rua. A gente morava no subúrbio, brincava muito na rua, e eu lembro que eu apanhei na rua. E ao invés de eu ter apoio em casa, eu tive quase que mais porrada em casa. E eu lembro do meu irmão me chamar de monstro. Aí você imagina, a sua referência de adulto vira e diz que você é um monstro porque você apanhou. E levei um bom tempo para de verdade conseguir ultrapassar e deixar com o outro o que é do outro. Porque não é porque havia uma intenção positiva, havia. Reconheço isso tudo. Mas para aquele adolescente que estava recebendo aquilo, para aquele adolescente que não tinha autorização de ser ele próprio, porque tinha que caber dentro de um modelo de filho, homem, heterossexual. Então a quantidade o espectro de violência doméstica, ele é absurdo. E nessa questão LGBTQI, isso muitas vezes é utilizado, Cris, por alguns parceiros, também de forma violenta. Nem todo LGBTQI se expõe abertamente. Eu mesmo levei muito tempo para me autorizar a essa exposição. Né? E muitas vezes isso é utilizado como chantagem pelos parceiros para forçar a realização disso, daquilo outro, muitas vezes até mesmo uma exploração financeira. Então a quantidade de crueldade no âmbito doméstico, ela é uma coisa incrível, de grande. Eu vou só tentar responder uma frase que alguém soltou, que a violência recebida só dói para o resto da vida. Eu realmente... Cris, a gente está nos instantes finais, tá? Só para... Então é bom, eu vou responder isso na semana que vem. Vamos marcar daqui a 15. Semana que vem eu vou ter um papo com o Sérgio Camargo, onde a gente vai falar das revoluções industriais, em especial da quarta, e relacionada à pandemia. E daqui a 15 a gente volta, porque eu acho que tem muita coisa para a gente trazer para a superfície, para a gente falar a respeito. A gente acabou nem tendo tempo de fazer o questionário aqui. Nunca dava tempo. Graças a Deus que dá tempo para a gente fazer próximas. Então vamos... Daqui a 15 a gente chama de novo e faz. Eu acredito. Isso. E quem quiser, manda suas perguntas para o Insta da Cris. Olha, 28 segundos. Para o Insta da Cris ou para o meu Insta. Tá? Cris, I love you. Te amo muito. Brigadíssimo a todo mundo que esteve aqui com a gente. Mais Obrigada, um papo de 0 a 10 foi 11. Todos beijados.
Acho que é muito bonito. A gente tem que ficar falando. Vamos ficar falando, João, que aí quando terminar